Irmãos, todos conhecem essa passagem que fala sobre Zaqueu, Lucas 19, aleluia. E ao meditar nesta palavra, algumas coisas nos chamaram a atenção neste texto, aleluia. A Bíblia diz que Jesus, entrando em Jericó, ele ia passando, ou seja, Jesus, ele estava de passagem para aquele lugar. No mesmo lugar, se você voltar aqui, no capítulo anterior, Jesus curou o cego Bartimeu, aleluia, na entrada de Jericó, aleluia. Então, muito provavelmente, aleluia, isso chamou a atenção de Zaqueu. Lembrando, irmão, que Zaqueu, o nome Zaqueu significa puro, justo, inocente, sem culpa. Aleluia. Guarde isso, é um homem sem culpa, é um homem justo. Esse é o significado de Zaqueu. E toda vez que nós vemos o nome na Bíblia, tinha um porquê, né? Todos os nomes, o Espírito Santo, como nós lemos, quando você lê o texto, procure saber o que significa aquele nome, porque ali pode ter uma revelação, aleluia, cada nome, né? Aleluia, até quando não tem nome, há um porquê também, como é o caso de Bartimeu, como é o caso do jovem rico, né? Porque quando não tem nome, é porque ou Deus não quer mostrar quem a pessoa era, ou simplesmente está mostrando que aquela pessoa é uma pessoa sem importância, aleluia. Mas Zaqueu aparece o nome dele, porque ele é um homem chamado Zaqueu, significa justo, inocente, sem culpa, aleluia. E o texto diz que Jesus ia entrando em Jericó, aleluia. E Zaqueu, irmãos, ele era chefe dos publicanos e era rico. Publicano, irmão, era um homem cobrador de impostos, aleluia. E esse cobrador de impostos, ele era odiado pelos demais judeus. Por quê? Porque ele pegava os impostos do povo de Israel para entregar para Roma. Roma dominava aquela região, aleluia. Dominava então todo mundo antigo. Então, o que os judeus viam? Apesar de Zaqueu também ser judeu, você vai ver aqui no mesmo texto que ele chamava Zaqueu de pecador. Ele vai dizer, entrou para ser hóspede de um pecador. Mas Zaqueu também é judeu, aleluia. Mas Zaqueu, ele era tido pelos outros religiosos como um pecador. Aleluia, por quê? Porque Zaqueu trabalhava cobrando impostos dos seus próprios concidadãos. Então Zaqueu era odiado pelas demais pessoas, pelos religiosos, porque chamavam Zaqueu de pecador e de traidor da nação. Aleluia, mas ali estava este homem chamado Zaqueu, e ele era publicano, ele era rico também. Aleluia, ele procurava ver Jesus. O texto diz que ele procurava ver Jesus. Aleluia, e ele ouviu falar que Jesus ia passar, e ele pensou, eu quero ver Jesus, aleluia, eu preciso vê-lo, aleluia. O texto não diz que ele queria se entregar para Jesus, não diz isso. O texto diz que ele queria ver, aleluia. Poderia ser que ele quisesse ver por curiosidade, ele queria ver como era Jesus, como era a fisionomia de Jesus. Esse Jesus que tinha curado o cego, aleluia, tinha feito maravilhas ali pela região de Jericó, aleluia, agora ia passar, e ele quer ver como é Jesus, aleluia. Então escuta isso nesta noite. A primeira coisa que Deus está falando comigo, contigo, aleluia. Enquanto ele queria ver Jesus, aleluia, foi Jesus que o viu, aleluia, foi Jesus que o encontrou, aleluia. O texto diz que tal era a vontade dele de ver Jesus, mas ele era de pequena estatura, ele era baixo, aleluia. Ele queria muito ter um contato com Jesus, e ele ia de um lado, não conseguia, não dava certo pelo outro lado, ele tentava pelo outro, tentava de uma forma, de outra, aleluia. Muitas vezes, irmão, esse texto chamou minha atenção quando eu era mais novo, convertido, aleluia, que falava que Zaqueu era de pequena estatura e queria ver Jesus, e a multidão o atrapalhava. Este texto falava no meu coração da seguinte forma: eu queria muito fazer a obra do Senhor, né? Mas parecia que os pastores, as pessoas, parecia que tinha alguma coisa que me impedia, aleluia, até que eu entendi, aleluia, que nada te impede de servir a Deus a não ser você mesmo, aleluia. Nada impedia Zaqueu de ir ver Jesus, a não ser o limite que ele colocasse, aleluia. Então Zaqueu, a Bíblia diz que ele vê uma figueira brava lá na frente, e ele sai correndo para subir na figueira. Esta figueira, irmão, aleluia, tem vários significados. Ela também é chamada em algumas traduções de sicômoro. O que é uma figueira brava? Não é uma figueira que tem espinho, como alguns dizem, aleluia. É uma figueira que ou não tem fruto, ou então ela dá uns frutos muito pequenininhos. É um fruto, né, de menor qualidade. Não é tão bom este figo desta figueira, aleluia. Mas Zaqueu, ele vai subir naquela figueira que tem uma folha muito grande.
e Zaqueu vai subir e ficar escondido. Então ele pensou, vou ficar aqui no meio das folhas, aleluia, vou ver Jesus conforme eu queria. O propósito de Zaqueu era um, mas o propósito de Jesus era outro, aleluia. Pode ser, eu não sei o propósito que você tem no seu coração, pode ser que o teu propósito seja um, mas uma coisa vamos falar com certeza, o propósito de Jesus para a sua vida é outro. O propósito de Jesus é te ver, é te encontrar, aleluia, é se manifestar a você, aleluia. Enquanto Zaqueu, aleluia, só queria ver Jesus, Jesus o viu. Glória a Deus. Porque Zaqueu não vai poder se gloriar de dizer que subiu numa árvore. Por quê? Porque ele não subiu para se entregar para Jesus. Mas o fato é que Jesus é quem escolheu Zaqueu. Esse dia eu estava lendo Atos capítulo 13, verso 48, que diz assim a palavra de Deus, que as pessoas se reuniam para ouvir a palavra. As pessoas se reuniam para ouvir a palavra, e a Bíblia diz que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Creram aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Só vai crer aquele que está ordenado para a vida eterna. Ou seja, se você for um escolhido, você vai crer. É impossível fazer você crer se você não for um escolhido de Deus. Aleluia. Porque entenda bem, lembra que no começo foi falado que Zaqueu significava justo, um homem sem culpa, um homem inocente. Esse era o nome de Zaqueu. Só que Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um pecador. Aleluia. Né? Já que ele também é descendência de Adão, e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas veja como é que é o tratar de Jesus na vida de um pecador. Jesus não vai dizer para ele, aleluia, olha Zaqueu, você primeiro você vai descer daí, eu vou ter um encontro contigo, você vai largar o pecado primeiro, e depois que você largar o pecado, depois que você largar tudo, aí eu vou fazer uma obra na tua vida. Não, isso seria falar, tome um banho antes de tomar banho dentro de casa, aleluia. Jesus, ele primeiro vai ver Zaqueu, e depois que Zaqueu seguir, Jesus vai mandar ele largar o roubo, largar as coisas erradas. Jesus fala assim, hoje eu quero entrar na tua casa, eu quero usar a tua casa como uma pousada, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus sabia que ele era pecador. Jesus sabe o teu deitar, o teu levantar, aleluia, mas ele quer que você venha como estás. Aleluia. Esse dia eu estava vendo na internet, a pessoa estava pregando e ele comentou o seguinte, ele escreveu como se fosse Jesus escrevendo, ele disse assim, eu amo você pecador, mas pelo largue o pecado e me siga. Aleluia. Eu tive que corrigir, eu falei, não, a mensagem correta é, eu amo você pecador, me siga, então você largará o pecado. Aleluia. Jesus não quer que você largue o pecado para depois segui-lo. Porque se alguém conseguir largar o pecado sem seguir Jesus, ele vai falar, opa, já larguei o pecado, não preciso mais segui-lo. Jesus quer que você siga no pecado, então você vai largar o pecado. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo vai te constranger. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Porque tem poder, irmão, aleluia, para fazer com que nós venhamos rejeitar o pecado uma vez que ele está na nossa vida. Aleluia. Outra coisa que me chamou a atenção, que Zaqueu era publicano, cobrador de impostos. O que os cobradores de impostos faziam? Ele cobrava, se fosse uma moeda, ele cobrava 4 moedas. Se fosse um denário, ele cobrava 10 denários. Ele cobrava sempre a mais, daí ele ficava rico. Então, enquanto Zaqueu larga tudo para ver Jesus, ele está deixando de ganhar. Eu já trabalhei por conta própria, e enquanto você não trabalha, você não ganha. Mas Zaqueu, irmãos, ele vai largar tudo para ganhar Jesus. Sabe o que Jesus falou comigo nesta palavra? Quem vai se importar com o dinheiro quando você tem Jesus? Quem vai se importar, irmão, com as coisas materiais quando você tem Jesus? Se você tem Jesus, você não se importa com mais nada. Assim como a mulher samaritana, ela vem com o seu cântaro, que equivale a um baldinho hoje, ela vem ter naquele poço para pegar água, e Jesus começa a falar as palavras de Deus, e Jesus vai dizer que aquele que crê em mim saltará ali numa fonte que jorrará para a vida eterna. Então ela larga o baldinho e vai evangelizar as pessoas. Ou seja, quem vai querer um baldinho quando você tem a fonte? Aleluia. De repente você está nas migalhas, quando Jesus quer te dar muito mais, quando Jesus quer te dar a própria vida eterna. Quem precisa das outras coisas quando você tem Jesus? A Bíblia diz, irmão, aquele que é Deus, né? Em Romanos 8:32, que não negou o seu próprio Filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Aleluia.
Chega a ser uma ofensa quando alguém prega assim. Chega a ser uma ofensa para Deus e para os meus ouvidos quando alguém prega assim. Olha, vem para Jesus, irmão, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo outro. Quem vai querer isso ou aquilo outro quando você já tem Jesus, irmão? Aleluia. Quem vai estar preocupado com isso ou aquilo outro se você já tem o dono de tudo, todas as coisas, se você já tem Ele? Se você tem Ele, você tem tudo. Você pode dizer aleluia nesta noite. Se você não tem Ele, você não tem nada. Aleluia, mas se você tem Ele, você tem tudo. Aleluia. Porque o nome dele é Jeová Jireh, o Deus de provisão. Se você tem um provedor, aleluia, você tem a provisão. Se você tem só a provisão, você não tem nada, porque você não vai ter o provedor. Aleluia. Porque a provisão você tem hoje, amanhã você pode não ter. Mas se você tem um provedor, você tem a provisão hoje, tem a provisão amanhã, tem a provisão semana que vem, tem a provisão mês que vem, tem a provisão ano que vem, tem a provisão sempre. Aleluia. Então Zaqueu, irmão, ele não se importou com mais nada. Ele foi lá, subiu na árvore. E muitas pessoas também, irmão, você vai ver as pessoas pregando esse texto, ele vai sempre levar para aquela parte: desce depressa, né? Deus está mandando você descer depressa. Aleluia. Mas o texto aqui, irmão, no contexto, não fala sobre humilhação de Zaqueu. Aleluia. O texto aqui fala uma coisa boa. Aleluia. Fala para ele sair dali para poder receber Jesus, que Jesus queria ir na casa dele. Aleluia. Claro que às vezes os processos que Deus permite que a gente passe, nós estamos nos humilhando diante da presença dele. Se humilhar na presença de Deus é você, né, no momento que você passa uma dificuldade, você está adorando. Você não está se rebelando contra ele. Aleluia. Mas isso é humilhação para Deus, não é para os homens. Aleluia. É para Jesus, né? Não é para você se humilhar para seres humanos, para pessoas, só para Jesus. Mas nesse caso aqui, Jesus está falando: sai da onde você está, Zaqueu, porque eu quero entrar dentro da tua casa. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando que quer entrar, aleluia, no quintal, do lado de fora, quer ser um amiguinho dele, quer entrar dentro da casa. Aleluia. E você pode já estar entendendo nesta noite que a casa sou eu, a casa é você. Aleluia. Hoje eu quero entrar na tua casa, Zaqueu. Aleluia. O fruto daquela árvore, lembre-se, é um fruto pequeno. Aleluia. Zaqueu também é pequeno. Então Zaqueu se sentia bem ali naquela árvore, porque era a árvore, né, que combinava com ele. De repente você se sente espiritualmente bem e aonde você está. Aleluia. Mas Jesus quer te tirar do lugar do fruto pequeno para te colocar dentro de você o fruto maior, que é o próprio Senhor Jesus, que é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Largue o fruto pequeno, saia de onde não tem fruto. Aleluia, porque o Senhor quer entrar na sua casa. Você pode dizer aleluia nesta noite. E o interessante, irmão, que Jesus estava, né, sendo observado pelos judeus daquela época, os religiosos, e eles começam a murmurar. E eles diziam assim, verso 7: ele está sendo hóspede no homem pecador. Esse Jesus aí está dentro da casa desse pecador, desse Zaqueu. Aleluia. E meditando nisso, irmão, aleluia, nós vemos como é a mente, né, do religioso. Aleluia. Ele valoriza a justiça própria. Aleluia. Eles acreditavam que eram, né, vamos dizer assim, melhores do que Zaqueu, porque Zaqueu é um judeu que cobre impostos, então eles se acham melhores. Aleluia. Chamam Zaqueu de um miserável pecador. Só que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz assim: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Pensando nesse texto aqui, irmão, eu fiquei meditando. Se você voltar aqui um capítulo anterior, vai ter a passagem do jovem rico, né? Aleluia, aquele mancebo de qualidade, mancebo rico. E aquele mancebo, ele tem alguma coisa parecida com Zaqueu. Ele era rico, Zaqueu também era rico. Aleluia. Ele foi até Jesus. No caso de Zaqueu, foi Jesus que foi até ele. Embora Zaqueu foi ver, aleluia, mas Jesus foi quem o encontrou no meio da árvore. Aleluia. E também, irmãos, na questão é a seguinte: esse jovem rico, ele vai chegar até Jesus como, né, um varão que, entre aspas, certinho. Por quê? Porque ele vai falar que guardava os mandamentos desde a sua meninice, desde criança ele guardava os mandamentos. Já Zaqueu era um ladrão.
Aleluia. Zaqueu roubava, aleluia. E às vezes é mais fácil Jesus encontrar um pecador do que aquela pessoa que se acha certa. Porque o pecador, quando ouve a palavra, né? Eu já tive a oportunidade de pregar em boca de fumo, para bandido, para preso. E as pessoas simplesmente, alguns querem oração, são quebrantados porque sabem que estão errados. Aleluia. A prostituta sabe que está errada. Aleluia. Né? O pecador sabe que está errado. Mas o pseudo-religioso, ele acha que está bem. Aleluia, né? Ele acha que já é justo, porque ele faz uma coisa, faz outra coisa, aleluia. Então ele não se sente pecador. Então Jesus não veio chamar justo, ele veio chamar o pecador ao arrependimento, aleluia. E este homem mancebo, não é à toa que está no capítulo 18, né? Não é à toa que vai estar no capítulo 18 falando sobre o jovem rico. No 19 falou Zaqueu. O jovem rico, irmão, ele tem toda a riqueza, e ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o que Jesus fala para ele? Bom não, bom é Deus. O que Jesus está querendo dizer para ele? Por que tu me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Jesus, nós sabemos que ele é o próprio Deus conosco, e nós sabemos que Deus é bom. Então Jesus provavelmente está falando para ele: por que me chama bom? Porque tu crê que eu sou Deus? Ou tu crê apenas que eu sou um bom mestre? Ele estava acreditando que Jesus era um bom rabino, um bom ensinador. Então ele vai falar: bom mestre, porque se ele cresce que Jesus era Deus, já tinha revelação sobre a vida dele, porque Deus pode todas as coisas. Deus, aleluia, para Deus nada é impossível. Então ele vem, não com a revelação, mas ele vem uma espécie de bajulação para Jesus. Falou: se você é um bom mestre, então ele não vem acreditando que Jesus é Deus. Então Jesus vai falar assim: por que me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Aleluia, mas você não crê que eu sou Deus? Aí ele fala: que farei para herdar a vida eterna? Primeiro ele vem cheio do eu, que eu farei? E Jesus falou assim: guarda os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E fala os 10 mandamentos para ele. 10 mandamentos esses, que Paulo vai falar mais na frente, que são o ministério da morte gravado em pedras, porque a lei não pode salvar ninguém. E aí este homem vai falar assim: Senhor, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Por quê? Porque quando você vem cheio da lei, nunca vai estar bom. Sempre você vai ter que fazer mais alguma coisa. E Jesus, ainda falta. Agora, quando você crê e entende que é um pecador, você sabe que não falta nada, só falta Jesus. Porque é Ele que vai te justificar. Aleluia. Não é algo que você faça, porque por mais que você faça sem Jesus, ainda falta uma coisa. E Jesus disse para ele: pega tudo que tu tem, vende e dá para os pobres, e vem e segue-me, e terás o tesouro no céu. E ele foi muito triste embora, porque ele era rico, aleluia, e seu coração estava na riqueza. E Jesus vai dizer: quão dificilmente entrará no céu os que confiam na riqueza, ou os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Então Pedro e os discípulos disseram: mas Senhor, então quem vai se salvar? E Jesus disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. E logo depois acontece isso aqui em Zaqueu. O que Jesus está falando? Vou mostrar para você como pode então um rico entrar no céu. Aleluia. Porque Zaqueu também é rico. Aleluia. A diferença entre Zaqueu e aquele homem, aquele jovem rico, é que na lei Deus pede para você fazer, você não faz. Aleluia. Na graça, Jesus não pede e você faz. Aleluia. Zaqueu, Jesus não falou para ele: pega tudo que tu tem e dá para os pobres. Ele mesmo falou: Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu mesmo vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicadamente. A graça faz obra que a lei não pode fazer. A graça faz obra que é impossível o homem fazer. Aleluia. Porque Jesus entrou na sua casa, irmão. Aleluia. É mais importante do que mandamentos exteriores. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem foi embora sem a salvação. E Zaqueu: veio salvação a esta casa. Jesus vai falar: hoje veio salvação. Nome de Jesus significa Salvador, salvação. Então Jesus está falando: hoje veio Yeshua a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Filho de Abraão pela fé, irmão, porque fez as obras de Abraão. Aleluia. E o que é a obra de Abraão, irmão? Crer. Gênesis 15 diz que creu Abraão em Deus e foi declarado justo. Ou seja, o que vem a ser a fé de Abraão? O que vem a ser, aleluia, filho de Abraão? Quando você crê. Não é você tacar o teu filho numa fogueira e matá-lo, não. Quando Abraão foi declarado justo, ele não tinha feito nada disso, ele apenas creu. Aleluia. Então Abraão não tem que se gloriar. Quando Zaqueu creu, foi chamado de filho de Abraão. Jesus só chama de filho de Abraão duas pessoas que eu lembre no Novo Testamento:
Zaqueu e a mulher que andava encurvada por 18 anos. A Bíblia diz que tinha uma mulher que andava encurvada por 18 anos. 18 anos dividido por 3, dá quanto? 6. Ela estava vivendo o tempo da besta. 666, aleluia. 18 anos, irmão, curvado. E Jesus chega ali e cura aquela mulher. E quando os fariseus viram aquilo, falou, não pode curar no sábado. E Jesus falou assim, hipócrita, será que eu não posso curar esta filha de Abraão, que estava 18 anos, que Satanás tinha prendido ela? Aleluia. E aquela mulher se endireitou. Ela só podia ver os pés de Jesus. Aleluia. Agora ela pode ver Jesus. Você pode ver Jesus nesta noite? Porque o Senhor aquele que quer te levantar. E para você parar de olhar para o chão, levanta a tua cabeça, porque o teu socorro vem do Senhor. Aleluia. A nossa exaltação não vem do homem. Aleluia. Não vem da terra. Então levante a tua cabeça. Aleluia. Porque o Senhor nos chama de filho e filha de Abraão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então a Bíblia vai dizer que Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. O que se havia perdido, irmão? Nós, todos nós, estávamos mortos, perdidos, e o Senhor foi aquele que nos achou. Muitas pessoas falam assim, depois que eu achei Jesus, eu encontrei Jesus. Nós nunca encontramos Jesus, irmão, porque Jesus não estava perdido. Nós estávamos perdidos. Mas você pode falar, depois que Jesus me encontrou, aleluia, Jesus te encontrou, aleluia, Jesus te achou, Jesus te viu, aleluia. Eu costumo falar, irmão, aleluia, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Quando você está no estádio, você está torcendo para o seu time. Como eu não ia para futebol, vou falar daquilo que eu fazia. Quando você vai no show, você vê o cantor, aleluia, tem milhares de pessoas gritando o nome de um homem, aleluia. Aquele homem que está ali, ele vê aquela multidão de pessoas falando, chamando pelo seu nome, gritando, aquele homem não sabe quem é você, aleluia. Mas se você vê um estádio, e aquele estádio gritando Jesus, tem uma multidão ali, e Jesus conhece você, conhece a irmã, conhece o irmão, e Jesus conhece cada um de nós. Você pode dizer aleluia? Ele conhece cada um de nós, aleluia. Ele sabe os nossos anos de vida, ele conhece o nosso nome, e nos pôs um sobrenome que ainda nós não sabemos. Tu terá um novo sobrenome, o Senhor quer mudar o sobrenome, aleluia, quer te dar um nome história. E para terminar, lembra que do nome de Zaqueu, Zaqueu significa justo, sem culpa. Zaqueu já tinha este nome, mas não estava vivendo aquilo que Deus queria para ele ainda, aleluia. Então agora que ele desceu, teve um encontro com Jesus, agora Jesus vai falar assim, desce homem inculpável, porque aleluia, hoje eu vou entrar na tua casa, desce para viver aquilo que eu tenho para você, aleluia. Agora Zaqueu está vivendo aquilo que Deus tem para ele. Glória a Deus. Deus tem algo para você, e você precisa viver aquilo que Deus tem para você viver. Senão você vai ser ainda como Zaqueu, um pequenininho, no meio do lugar onde não dá frutos. Aleluia. Veja teus olhos em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus veio, irmão, aleluia. Você veio, aleluia, mas Jesus que te viu, e Ele está te chamando nesta